vocês já perceberam, ao longo da história bíblica e ao longo de nossas vidas, o ser humano ele tem muita tendência a só lembrar de coisas ruins, né? Aí eu fui fazendo, não é assim que a gente faz? As coisas boas ficam, né? A gente satisfaz aquilo, mas as memórias ruins, elas ficam mais evidentes na nossa mente. Aí eu fui fazer uma pesquisa, aí eu vi, eu falei, nossa Deus, eu me encanto por Deus cada vez mais. Vocês sabiam que tem estudos que comprovam que essa capacidade que nós temos de lembrar dessas memórias ruins é um mecanismo de defesa que o nosso próprio cérebro ativa para nos tornar mais prudentes. É como se quando a gente tem essa lembrança, a gente já recua, a gente não avança, a gente não comete aqueles mesmos erros. Então é uma coisa linda, né? Isso, essa máquina perfeita e maravilhosa que é o homem. É por isso que o inimigo, ele não quer. Tem coisa mais linda do que o mar, gente? O mar não é lindo? Por que o inimigo não quer o mar? Ele podia ficar com o mar para ele. O sol, o poder do sol é perfeito. Se não houvesse o sol na terra, não haveria vida, né, gente? Por que ele não quer o sol? Não. A criação mais perfeita é o homem. A criação mais perfeita, porque foi feita a imagem e semelhança do próprio Deus. Então é o objetivo dele. E qual é o objetivo dele? É nos ter para nós, para que nós possamos, lá no juízo final, ficar com ele lá ardendo no inferno, longe disso, né, irmãs? Porque nós estamos buscando cada vez mais nos aproximar em santificação. Quando eu estava falando sobre lembranças, aí a gente já viu aí, cientificamente comprovado, né? Porque ativamos essas lembranças ruins. É uma característica do ser humano, é essa. Mas é como uma forma de se preservar. É como se o ser humano, o cérebro dele ativa essa lembrança para ele poder ter uma reação e ter uma ação mais prudente. Entenderam, meninas? Está entendidas aí? E o Senhor, que o nome está dizendo é o Senhor, né? Conhece todas as coisas, sabe como nós somos. Como exemplo disso, a gente tem, gente, quer ver um exemplo mais claro do que aquele povo do Egito, ali sofrendo, escravizado, foi libertado, viu aquelas pragas todas, nenhuma daquelas pragas aconteceu na vida deles, o povo foi preservado, mas o povo continuou ali, né, com aqueles pensamentos ainda no Egito, ainda questionando Deus. Depois as maravilhas que aconteceram no deserto, o mar vermelho se abriu, o pão caía do céu, aquelas codornizes apareceram ali, e a água brotou da rocha. Foram coisas grandes, e mesmo assim eles se esqueceram, não foi? Eles lá se rebelaram, lá criaram aquele bezerro de ouro, que aquilo ali foi uma afronta muito grande ao Senhor. Então, quando o Senhor, conhecendo quem nós somos, conhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, então ele teve esse cuidado. E aí eu peguei e fui pesquisar, né? Eu assisto muito filme, eu gosto muito de filme de guerra, e esse filme, principalmente Segunda Guerra, tem muita coisa. A gente sabe que o marco foi o Holocausto, né? Aconteceu aquelas mortes. Então a gente vê ali como é a cultura judaica, como é que o povo judeu ele se comporta. Por isso que esse povo chamou a atenção do Senhor, viu? É um povo do coração do Senhor, esse povo. Então, é um povo assim que eles são muito sistemáticos em relação às coisas do Senhor. Eles pecaram porque usaram de muita religiosidade. Eles se preocuparam muito com a lei, e eles não abriram o coração para perceber que o reino já estava ali. Estão até hoje esperando o reino chegar. E lá naquela época o reino já estava entre eles, que era o Senhor Jesus.
Então esse povo, viu gente, até hoje eles têm esses memoriais, eles celebram esses memoriais. Então a festa dos tabernáculos, a festa dos pães ázimos. Então nessas festas, o que é que eles querem? Eles querem lembrar, para que as futuras gerações não esqueçam a grandeza do Senhor, não esqueçam o que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Então, um exemplo disso eu coloquei aqui, viu gente? Tem a ceia que eles fazem, é como se fosse uma ceia da Páscoa, viu? E nessa ceia tem todo um ritual, a família toda se reúne, tem 4 taças, o mais velho, que é o mais velho ali daquela família, ele se levanta, é um ritual, gente. Ele se levanta e faz algumas perguntas que as crianças que têm que responder. Por que esse pão? Por que essa erva amarga? Por que isso? Lembrando tudo que o povo sofreu e tudo o que o Senhor fez por esse povo. Depois tem as taças que eles bebem. Cada taça, uma é libertação, cada taça é um símbolo. Então aquilo é feito, gente, todos os anos, lá nas famílias judias. Por quê? Porque eles querem lembrar, é um memorial, lembrar da grandeza de Deus, lembrar quem Deus foi, que Ele é e vai continuar sendo. Então é interessante isso, né, gente? E nós, muitas vezes, vamos para a ceia, né? Tem gente que fala bem assim, ó, eu falo isso porque eu já pensei nisso, mas porque eu não ainda estava procurando absorver o que é que o Senhor queria falar no meu coração ali, o que é que naquele momento tem que acontecer. Aí pensa assim, hoje vai ser memorado, vai ter ceia. E na hora, não lembro, na hora que a gente pega o vinho e o pão, o pastor manda que a gente sente, faça um autoexame. Que autoexame que ninguém faz? Então, gente, são memoriais, são momentos que o Senhor, ordenanças do Senhor, que são necessárias para que o nosso entendimento ele vai clareando, vai ficando mais forte, vai ficando mais íntimo, mais intimidade, mais relacionamento. Como eu disse a vocês, como eu me encantei quando eu estava lendo isso, pensando esse mecanismo, não é nada mais, nada menos do que o próprio Criador, né? Que faz tudo isso no nosso corpo. A gente não tem nem ciência por quê, mas Ele sabe o porquê. Você falando assim, da ceia, de tudo, né? Aí, por sinal, a menina me deu até sobre o plano aqui, né? Aí eu tenho assim, uma coisa assim, de meu Deus, eu peço perdão a Deus pelos meus julgamentos, né? Porque eu sou a pecadora, remida pelo Senhor Jesus, mas sou, entendeu? Sim, aí eu penso assim, tanta gente, não sei se tinha algum irmão, Edna mandou um WhatsApp, irmãos que recebem a ceia, xingam os outros, bate na mulher, me xingou e está lá recebendo o Senhor. Eu digo, o Senhor me perdoe pelo meu julgamento. Hoje, há 20 dias que essa pessoa que eu julguei, aí eu me perdoe, Deus me mostrou. Eu me deve, assim, comigo, tem 5 anos, né, que eu abri a firma e tal, ele e ela, a mulher, os dois. Não deve ser homem, não. Mas alguém, minhas irmãs da loja, ele não fala. Aí eu cobrei, pode falar aí, né, eu cobrei a ele na porta da igreja, né? Aí eu falei, porque mesmo assim, com ele, para ele entrar no acordo, porque ele falou que ele tinha um para me vender. Aí ele estava até dando satisfação ao Oliveira, porque o Oliveira estranhou, fez assim, não me xingar. Aí, eu quero dar isso aí. Eu vou até resumir. Essas pessoas velhacos, e aí ela ainda tem a cara e fala, olha, irmão, não é velhaco não. Eu falei, não é velhaco, quem deve é. Aí ela, não, porque eu tenho um endereço social, na loja minha irmã, um bocado de gente no Serasa. E eu julguei, assim, por ver a semana passada, assim, sobre a ceia. E eu ajoelho quando eu chego em casa, eu não peço perdão a ninguém.
Isso, é isso aí. Olha, na hora da ceia, o autoexame, qual o nome? Autoexame, não é? Não. E por sinal, eu peguei isso assim, sabe, irmã? Eu fico assim, constrangida. Eu fiquei constrangida, assim, passado nem vim. Eu estava com tanta raiva. Não deu vontade de botar para o banheiro, pegar meu filho. Aí Val, o banheiro intercedeu, né? Porque eles não sabem. Eu tenho um filho que é do exército, ele é atente lá, entendeu? Agora, eu fiquei com raiva, se eu passar não vinha, fiquei orando, pedindo a Deus, aí eu pensei, é isso mesmo. Glória, nada disso. Volte, ore, você, uma serva de Deus, perdoe. Glória, perdoe se der, esqueça. Sabe o que é mesmo? Eu esquecer. Se eu esquecesse isso por ser melhor, eu não tinha me xingado, eu estava morrendo de raiva. Pois é, vamos esquecer. Nós vamos ver essa parte aí, viu, irmã? Essa parte que a senhora viveu, nós vamos ver aqui. Certo. Então, já fiz aqui a introdução, né, gente? Memorial, relativo à memória, à lembrança. E o memorial, ele foi estabelecido por Deus para nos reportar no passado, dar sentido ao nosso presente, porque dá sentido, né, gente? E nos prepara para o futuro. Deus considera fundamental que saibamos os nossos passados, não os nossos pecados, que pecamos, não. Ele não está interessado nisso. Ele considera fundamental que saibamos o nosso passado, para que possamos ministrar sem arrogância. Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou santa, eu agora já aceitei Jesus, eu sou melhor do que todo mundo. Não. Quando a gente olha lá o nosso passado, a gente vê como o Senhor Jesus foi humilde, a gente tem esse confronto, a gente tem esse desafio todo dia a sermos humildes como o Senhor, não julgar, entendeu, irmão? Porque isso jamais a sua família pode fazer, mas e se por um acaso um descendente, uma pessoa lá na frente, não cabe a nós. Temos que, principalmente na hora da ceia, fazer um autoexame. O julgamento é nosso, é nossa vida, jamais o que está ao redor de nós. Entrega tudo a Deus, viu, irmão? Então, a preocupação do Senhor é essa. E eu tenho aqui 2 exemplos de memoriais que o Senhor instituiu lá no Velho Testamento. O arco, que está aí com Gênesis 9:17. E disse Deus a Noé: este é o sinal do conceito que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então aqui nós vimos, né, o memorial que o Senhor instituiu ali, para que quando o homem visse aquele arco, é o arco-íris, viu, gente? Na Bíblia tem um arco. Aquele arco, quando nós olharmos para ele, nós vamos lembrar desse acordo, dessa aliança que o Senhor fez, de nunca mais destruir a terra com água. E temos também aqui Ato 2:41. Isso aqui, ó. Pedras memoriais. Deus orienta Josué. Josué 4:6-7. Para que isso seja um sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do conselho do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O povo de Deus já estava às portas da terra prometida, só faltava atravessar o Jordão. E Josué colocou lá a mão e o Jordão ele se abriu. E o Senhor ordenou a ele: Josué, cada representante das 12 tribos vão tirar uma pedra e lá na frente, do outro lado, nós vamos construir um memorial para que as futuras gerações saibam que o Rio Jordão ele foi aberto e todo mundo passou a pé enxuto. Então, 2 memoriais que o Senhor instituiu para que o povo se lembrasse,
para que o povo visse o que significa aquelas pedras. Foi a providência do Senhor, para o último obstáculo para o povo chegar à terra prometida. O batismo e a ceia são ordenanças que o Senhor deu aos discípulos, marcos que deveriam ser lembrados. Então, gente, por que lembrar? Lembrar, porque quando nós vemos essas grandezas, quando nós vemos esses momentos, foram momentos de vitória, momentos em que o povo sentiu, testemunhou ali a presença, o poder, o cuidado, a misericórdia do Senhor. E nós, como eu falei, nós temos muito essa capacidade de esquecer, né? E o Senhor, sabedor de tudo isso, Ele instituiu memoriais. Precisamos ter esses memoriais. E Ele deixou para a gente esses dois memoriais, né? O batismo e a ceia. E nós vamos agora para o batismo. Atos 2, 41, 42. E só que foram batizados, um de bom grado recebeu a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, isso aí foi uma ordenança do Senhor. E o batismo significa mergulhar, lavar. Essa palavra ela é de origem grega, viu, gente? E essa ordenança, ela é dada aos arrependidos, às pessoas que se arrependeram, às pessoas que aceitaram Jesus. Então, o que significa na hora do batismo? Aquele mergulho. Significa que, ao mergulharmos ali, nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Mateus 28, 19. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É um selo da nossa fé, é um testemunho público da fé. Tá bom. É um ato simbólico, mas quando nós tivermos, todos aqui nós fomos batizados, né? Mas quando nós estamos lá, naquele processo, naquele ato simbólico, é no nosso coração, é o nosso coração que está sendo ali mergulhado. É a nossa vida ali, que é toda transformada. Nós somos uma nova vida. Nós estamos dizendo ao mundo, eu não pertenço mais a você, agora eu tenho um dono, o meu dono é o meu Pai. É Ele que me guia agora. Eu não vou ser mais atraído, eu não vou ser mais enganado pelo mundo. Entendeu, gente? Não é só aquele ato de mergulhar, vestir aquele roupão, não. É uma coisa grande que o Senhor instituiu, e o Senhor Jesus, Ele deu esse exemplo para nós. O Senhor Jesus é perfeito, né? Ele, na sua humanidade, quando Ele chegou lá às margens do Jordão, o que foi que João Batista falou? Eu, Senhor, como eu, o Senhor que me batiza, Ele disse, não, vamos cumprir as ordenanças. Ele como homem, né? Uma coisa perfeita e maravilhosa é isso. Então, é um selo da nossa fé. O mundo, nós estamos dizendo, eu agora tenho vida. Eu agora vivo. Eu costumo dizer às pessoas, quando nós não temos a presença do Senhor Jesus, nós sobrevivemos. Ah, mas a pessoa tem uma vida boa, sobrevivemos. Porque a vida perfeita, a vida verdadeira é na presença do Senhor. Amém. Não é? Porque eu digo a vocês, ia falar meninas, eu digo aos meninos, que, como eu estava falando ontem lá no nosso evangelismo, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito duro, e que eu sempre estou tendo cuidado, quando eu desejo alguma coisa às pessoas, eu não estou desejando, você passa para o seu concurso, isso aqui lá, não, a presença do Senhor, ela é o suficiente. E quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo, eu agora tenho uma presença. A presença é comigo. Que é a presença que faz toda a diferença. Nós não queremos sobreviver, não. Nós queremos viver plenamente. E essa vida plena somente acontece na presença do Senhor. A vida, ela tem significado. Porque essas pessoas que a gente olha, observa e diz,
tem tudo. Tem família e as pessoas vivem nessa angústia. Vivem, porque nós somos criados para adorar o Senhor. Nós somos criados para a adoração do Senhor, para vivermos com Ele e para Ele. E quando nós fugimos desse projeto, nós nos sentimos verdadeiramente sós. Podemos estar no meio da multidão, viver cercado de família grande, mas estamos sós. Então, nós temos que fazer, obedecer, né, irmão? São ordenanças, que é a ordenança do Senhor. Jesus é batizado como identificação com a humanidade, como eu falei com você, né? E a imersão. O que significa essa imersão? Porque o nosso batismo é feito por imersão, né, gente? Tem batismo feito por aspersão. Se der tempo, eu ainda vou aqui descrever os outros tipos de batismo. Imersão é sepultamento do velho homem, para que um novo homem ande em novidade de vida. Você batizou ali, já é um novo homem? Não. Ali o processo começou. O processo de santificação começou. Então, o que é que a gente faz? Aquelas coisinhas que a gente... isso aí já é de família. Ele puxou a mãe. Tem jeito não. O pai dele era assim. Isso não, irmãos. É uma novidade de vida. É uma vida diferente. Nós agora falamos publicamente, mostramos publicamente que somos filhos de Deus. Como é que é? E o mundo está de olhão na gente. Não é verdade, irmão? Quem trabalha aí, até mesmo no dia a dia, ali é crente, fica logo de olho na gente. A mínima coisa que a gente faz, eles estão me julgando. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado. Aquela morte, ela não pode ser em vão na nossa mente e no nosso coração. Aquela morte significa a nossa vida. E quando nós nos batizamos, não é instantâneo, não. É um processo que, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, não fazemos sozinhos. Porque também Ele sabia que nós não tínhamos capacidade de fazer sozinhos. Então Ele nos mandou, está conosco aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos ajuda nesse processo, que é difícil, viu, irmãos? É difícil. Porque, como eu falei, somos desafiados todo o tempo. Não só no trabalho ou na rua, principalmente na família, na nossa vida em geral. Então, o batismo, o que significa ele? Ele é um voto de santidade, é um divino memorial à ressurreição do Senhor. O Senhor não morreu e ressuscitou, não foi isso? Nós morremos e ressuscitamos agora como filhos. Pressupõe frutos dignos de transformação de caráter. Tem que haver, gente, tem que haver transformação. Não se sinta, porque você foi batizado, que as pessoas ficam lhe cobrando. Gente, é um processo, mas nunca pare nesse processo. Nunca, entendeu? Eu aqui estou em processo. Até na hora da morte, está ali, ó, morrendo ali, ó. Tá nos últimos. O processo ainda continua. Só está tudo consumado quando nós morremos. Entendeu, irmão? Quantas pessoas no último momento pedem perdão, né? Pedem perdão, se arrependem. Isso. Então nós precisamos ter em mente isso. As cobranças vão acontecer. Não se sintam oprimidos, não se sintam sobrecarregados. O Senhor sabe do nosso desejo de agradá-lo. Nós não temos esse desejo de agradá-lo. Às vezes fazemos coisas. O Senhor me perdoe. Não tem coisas que são recorridas. Não é, gente, que a gente está fazendo, que a gente não vou fazer aquele pensamento, porque a gente pega, as pessoas pensam que pecar é só xingar o outro, bater. Não, o pensamento é onde mais pecamos, né? Os pensamentos. Então, eu me pego muito no sentido assim, de as pessoas, às vezes, nos humilhar, né? E aí vem aquele pensamento ruim por causa daquela ação da pessoa. Vingança, né? Não é bem de vingança, comigo não funciona assim. Mas eu fico triste, eu fico, sabe, chateada com a palavra certa, né? E aí você fica, para você se conectar de novo com o Pai. Gente, tem gente que lhe tira do espírito. Tira, irmão. E aí quando você quer
E aí eu fiz assim, meu Deus, como o inimigo é sagaz. Ele sabe que você está vindo para louvar, para adorar, para deixar a mensagem do Senhor, que eu vim para fazer isso na Foi igreja. linda a E de repente, Vem uma seta dessa. uma seta. E aí você tem que captar que isso não é de Deus. Que a pessoa foi Pedro no momento. Então eu tenho usado isso na minha cabeça. Isso. Eu falo, foi Pedro que estava aí. Porque Pedro, ele fazia isso. Vamos cortar a orelha. Ah, Senhor, o senhor não vai, o senhor não vai morrer, não. Então eu fui usado pelo diabo para vir tirar a nossa paz. Então, se a gente não tiver o domínio próprio, o fruto do Espírito que a gente tem que mais exercer, é esse, o domínio próprio e o amor e a misericórdia para essas pessoas que às vezes se deixam usar pelo inimigo para nos magoar, para falar coisas para a gente. E aí eu fico em oração, ó Senhor Jesus, ó Deus, não, isso eu não quero para mim não. Esse pensamento, sabe, não, sentimento desagradável. Deus tenha misericórdia de mim, começar eu mesmo, com o Senhor, começar a me, sabe? Aqui tem pessoas, Meu Deus, eu não sei por que isso. Tem pessoas que às vezes, tem gente que tem inveja, digamos assim. Mas o termo é isso. Não, tem inveja, digamos assim, de coisas materiais. Né? E tem pessoas que têm inveja, muitas vezes, daquelas pessoas. Eu digo, não é porque é minha mulher, não. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Ela mesmo se basta para ser. Eu nunca vi uma mulher zangada, nem triste. Ela sempre está para cima. Então a pessoa tem que ter. E tem gente que não tem alto astral e quer tirar aquela das pessoas. Mas eu não te falei Você, nada. não, você ser alegre incomoda as pessoas. Com certeza, irmão. É verdade. Às vezes as pessoas interpretam que a pessoa, digamos assim, está alegre ou está satisfeita porque está cheio de dinheiro no banco, porque está cheio de dinheiro. E isso, gente, isso não traz alegria, isso não traz felicidade. Isso. Entendeu? E às vezes tem pessoas que têm dinheiro, tem aquela coisa toda, e Vida. parece mais pobre do que uma pessoa que não tem bens materiais. Entendeu? E às vezes fica achando que aquela pessoa, porque está alegre, você tem que fulano está alegre. Por que ele está alegre? Se ele não tem motivo para estar alegre. Vamos ver. Né? A gente não precisa de motivo, porque como você falou ali, é inexplicável a presença de Deus. É inconfundível a presença de Deus. Sabe? Ela é transcendente. Não existe. Ou você tem, ou você não tem. Não existe essas humildade transparente. Em caso do que ela falou aqui, gente, eu fiquei envergonhada. Eu estava saindo da igreja, acabado de um culto, e ver um homem que se diz ser tão espiritual xingar uma mulher do jeito que xingou, no meio da rua. Eu falei, Senhor, por isso que esse macumbeiro não se converte. Porque a gente ora, e não vê o Espírito Santo agir ali. É um mau testemunho, irmãos. Não adianta você estar com a Bíblia debaixo do braço e buscando todo dia, e pegou de casais e para tudo. E você é de Deus, né? Você pode morrer para o inferno. É falso profeta. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito triste. Ali um próprio falso profeta. Chama uma mulher de vagabunda, de cachorro, no meio da rua, de safada, de tudo. Gente, eu nunca vi nada disso. Eu estou pegando o gancho, irmãos, para dizer que nós não precisamos viver uma vida de aparência, não. De vir para a igreja, todos os cultos estar presente e não ter uma vida no altar, onde você mora, onde você está. Esses dias meus filhos vieram, né, nos ver, e eu fiquei tão feliz com isso. Eles fizeram uma surpresa, vieram de Curitiba, dirigindo em São Paulo, e vieram para aqui nos ver. Então nós ficamos felizes com isso. Isso é de Deus, gente. Meus filhos são homens de Deus, meus filhos têm compromisso com a igreja, não são de estar com tudo, mas eles têm a comunhão diária com Deus. Amém. Não existe, é inconfundível a presença de Deus na vida de uma pessoa. É por isso que eu digo, Então, não quero roubar essas coisas. quem não tem a presença sobrevive. E falando sobre isso, mas sobre e nós vamos voltar para o ponto, é que essas setas vêm para que a gente tire o foco do Senhor. Mas nós não podemos tirar, não. Porque a salvação ela é pessoal. A salvação é pessoal. Essa construção que nós começamos quando obedecemos essa ordenança, o batismo com a ordenança do Senhor, o
processo ele começa ali e ele não tem fim. Então, quando vinham essas setas, como eu digo, já aconteceu comigo, irmãs, a gente fica naquele reboliço, a gente fica naquela angústia, vem raiva mesmo, mas isso é momentâneo. Ele não pode fazer morada dentro da gente. A gente não fica assim, como se a gente perdesse a sincronia. É uma sensação muito ruim. E por ser tão ruim, a gente respira e diz, não, eu não quero isso, eu quero o Senhor, eu quero continuar com essa conexão, eu não quero ficar offline, eu quero ficar online. Não é isso? E quando acontece isso, gente, é difícil, a gente fica em uma inquietação, aquela sensação ruim. Então, vamos, irmã, não vamos perder de vista o que tem preparado, o cuidado que ele tem. Irmãs, é porque as pessoas não dão valor. Essa visita é de Deus. Ele bota no coração, vai lá ver sua mãe. Porque ela precisa desse refrigério, ela precisa desse calor. Um amigo chega, eu botei seu nome na equipe, viu? Você quer trabalhar com a gente? Não é assim? Providência de Deus. Então, isso que eu estou dizendo, que nós não podemos perder de vista o alvo. Eu sei que isso dói, viu, irmã? Me incomoda. Dói. Principalmente porque são situações injustas. Mas justamente são essas situações em que a gente tem que mostrar que nós somos um novo homem e uma nova mulher. Certo, irmãs? Porque quem vai resolver tudo isso aí é o Senhor. E Deus ele fala para a gente ser puro de coração, como criança. Se a gente prestar atenção, um dia eu estava prestando atenção, se você bate em uma criança, a criança ela não vai revidar. Ela baixa a cabeça e ela deixa que Deus atue naquele momento. Se a criança está no meio de muitas crianças, você vê que elas não fazem distinção de sexo, ela não faz distinção de sociedade, cor de pele, parte econômica, pele, nem nada. Elas se juntam, elas querem brincar, elas querem comunhão, não é isso? Então é por isso que Deus ele chama a gente para a gente ser igual criança, para a gente não ter raiva de ninguém. No momento a gente às vezes fica com raiva, né? Porque somos seres humanos, mas assim, é naquele momento que a gente tem que falar assim, Senhor, acalma o meu coração. Eu não quero ter raiva dessa pessoa. Eu não quero desejar nada de ruim para essa pessoa. Porque a pior coisa é quando a gente deseja algo ruim para aquela pessoa. Porque tudo que a gente deseja para aquela pessoa volta para a gente. Vai voltar para a gente. Então, assim, é naquele momento que fala, Senhor, toma conta, Senhor, dessa vida. Toma conta da paz. Me dá paz. Bom, e descansa, entendeu? Seja igual criança. Tá com raiva? Não. Oi, tudo bom? É como o Pico falou logo no início. Tem coisas ruins que acontecem para a gente ficar em alerta. Certo que você não vai entrar em comunhão com aquela pessoa direto, não vai abraçar, não vai beijar, porque aí você vai ser falso, entendeu? Então, mas você vai falar, oi, tudo bem? Deus, toma conta, me dá paz, Senhor. Entendeu? Me dá tranquilidade de espírito para estar em comunhão com essa pessoa. E Deus dá. Deus acalma. Revela que fomos lavados da corrupção carnal. Hebreus 3, 21. Hebreus 3, 21. Eu tenho 10, 22. Ah, não? Estou lendo a palavra. Hebreus 3, 21, não? Me achou de bem. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Procurar. Essa aqui fala de corpo lavado. Hebreus aqui. Desculpe. Fadiga. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse é qual? É isso, 10, 22. É porque eu botei
E 3,21 não tem nada. Eu botei. Desculpe. Não, É é 10, 19. é 10,22. É esse daqui, é 10,22. Perdão, irmão. Então, gente, essa é aquela água que nos lava? Não, gente, é tudo espiritual. Aqui, ó. Separação da velha criatura e santificação para Cristo. Declaração para o mundo. Físico e espiritual. Mas na verdade, quando a gente desce as águas, parece que a gente está recebendo tudo isso mesmo, o Espírito Santo, sabe? Você sai dali renovada mesmo que você saiba que é uma coisa simbólica, uma coisa simbólica, né? Mas é uma coisa maravilhosa o sentimento. É uma coisa, é por isso que eu digo, como a sabedoria de Deus, como Ele diz que tem que ser batizado, isso. Porque na hora que você, e principalmente, irmã, quer ver um sentimento que todo mundo, na hora do batismo, sente, eu estou agradando o Senhor, eu estou obedecendo a Ele. É uma forma física de mostrar uma obediência, sendo que tudo acontece no espiritual, não é, gente? Essa mudança é tudo na esfera espiritual. Declaração para o mundo físico e espiritual, que não nos envergonhamos daquele que publicamente morreu por nós. Foi uma morte humilhante, foi a morte mais degradante que existe, a morte de cruz. E o Senhor se entregou, Ele foi voluntário. Eu estava lendo sobre isso, que tem pessoas que viram santos, né? São mártires. São pessoas que morreram por uma causa, não porque entregaram suas vidas. Mas Jesus não. Jesus, ele foi um ato voluntário. E essa decisão foi lá, antes da criação do mundo. Todo esse projeto já estava pronto. Antes da criação de todas as coisas. Então, nós estamos lidando com Deus que tem todo o controle. Ele nunca perdeu, nem nunca perderá o controle de nada. Interrogação de uma boa consciência. 1 Pedro 3,21. E também, como uma verdadeira figura, agora nos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da integração de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O que é que vai acontecer? Não é o corpo que está sendo lavado, não. Nós começamos aqui, tudo acontece aqui, tudo é aqui. O reino está aqui. Todo o processo é aqui no nosso coração, na nossa mente. Então vamos ter essa consciência que esses atos, eles são necessários. Deus sabe quem nós somos. A ceia, 1 Coríntios 11, 23 a 26, por favor. Porque eu recebi do Senhor que eu também lhes ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi extraído, tomou o pão. E tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai comigo, este é meu corpo, que partiu por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele. Gente, essa ceia aí que o Senhor participou foi a última ceia, né? E a palavra diz que ali, aquela ceia é como se fosse uma ceia fúnebre, né? Porque a poucas horas dali o Senhor ia ser morto e crucificado. Mas diz que foi uma celebração, essa ceia, alegria, comunhão. Essa ceia, ela tem que ser feita por nós, ela tem que ser celebrada como um momento de alegria pela vitória do Senhor também. O Senhor venceu. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Amém. Amém. Os elementos da ceia. Nós temos o pão, que é o corpo de Cristo oferecido por nós. Dali a momentos, a horas, o corpo de Cristo ele ia ser oferecido por nós, né? O sacrifício. O Senhor, ele voluntariamente entregou a vida. O Senhor Jesus, ele também é conhecido como o pão do
céu, aquele pão que lá no Egito, lá na libertação no deserto, aquele pão que alimenta, aquele pão que traz esperança, aquele pão que nos sustenta, que nos protege. Esse é o pão do céu, é o Senhor Jesus. O vinho, o sangue derramado, livrou-nos do juízo de Deus. Vocês lembram lá no Egito, quando veio aquele anjo que veio executar o juízo de Deus sobre o Egito e o povo de Deus foi separado? É esse sangue aqui, ó. Agora, tudo aquilo já era um simbolismo de tudo que vinha acontecer aqui, ó, com essa nova aliança que o Senhor inaugura agora nessa ceia. Então, agora, esse sangue derramado, ele também serve como um juízo sobre nós. Quando Jesus derramou aquele sangue, ele nos libertou, porque nós já estávamos condenados, não é, irmãos? Pelo pecado. Não estávamos condenados, mas o Senhor já tinha todo o plano, tudo preparado. Então, quando Jesus veio e derramou aquele sangue, o sangue dele na cruz, é como aquele sangue que foi colocado nas portas. Aquele sangue agora, ele nos lavou aqui agora, no nosso coração. Nós somos agora uma nova criatura. Nós agora não estamos sobre o juízo de Deus. Agora nós temos um advogado que nos leva na presença do Senhor, o sumo sacerdote, e nós lá somos perdoados. Lá nós confessamos os nossos pecados, nós pedimos ajuda, lá nós chegamos diretamente diante do trono. Eu me sinto, tem horas eu estou orando, eu fico imaginando, né? Aí eu disse assim, um dia eu percebi assim, aí eu acho que vou ficar olhando. Na memória eu disse, eu não vou conseguir não, eu vou enfiar meu rosto no chão, porque é muita glória, é a presença do Senhor. Então eu me vejo assim, com o rosto no chão, mas eu sei que a presença está ali. É grande, né, irmãos? Então, o vinho, o sangue derramado, livrou-nos do juízo de Deus. Aquele juízo que foi executado lá. Todos os primogênitos que morreram, todos foram julgados pelo Senhor. O Egito foi julgado pelo Senhor, mas o povo foi preservado. Então, quando nós temos a presença do Senhor, quando nós estamos em sintonia com Ele, quando nós temos o nosso coração lavado por esse sangue, quando nós cremos naquele sacrifício santo, naquele amor, é um amor inexplicável, um amor sem fim, é o amor do nosso Senhor. Então, para obedecer, não é, irmãos? Vamos na ceia, ter em mente isso aí. Que não é aquele ato, não é um culto que vai ser mais demorado, fazer a coisa descuidadamente, é uma ordenança. E se Ele ordenou é porque nós precisamos. Comer e beber não é um ato físico, é um ato espiritual. Nós recebemos Jesus no nosso coração, viu, irmã? É uma experiência pessoal. Não é assim como a senhora pensou na hora, a senhora olhou para o lado, aquele pensamento, olhou para o lado. E a senhora disse, como é que pode acontecer isso? Como eu? É uma experiência pessoal. Está aqui o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece ali, ó, lá naquele quem pensa que tem aquele negócio lá escondidinho, que o mundo nunca percebeu. Não é verdade. O Senhor conhece todas as coisas. Então, na hora que a senhora estiver lá na ceia, é uma hora que a gente vai ver de autoexame. Uma hora da gente dizer ao Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou feliz pelo que o Senhor fez comigo. Embora todos os problemas, todas as tristezas, que cada um de nós aqui sabe, né? Onde é que está doendo aí agora, né? Sabe? Cada um tem uma dorzinha aí agora. E essa dor tem várias, mas essa está doendo mais. Mas vamos nos alegrar. Porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele é vencedor. Com experiência pessoal. Então vamos ali, ó, receber aquele pão e vinho lá em cima. Como que foi o Senhor, muito obrigada. Continua a boa obra. Meu filho que ainda não está, meu marido, continua a boa obra. Me dá forças, que eu possa testemunhar, que eu possa falar do seu amor. Eu te amo, eu preciso do Senhor. É um momento disso, viu, irmãos? É um momento nosso, pessoal. Não vamos nem abrir o olho. Não vamos nem abrir o olho. Agora o foco é o Senhor. Jesus inaugura o sinal da nova aliança em seu sangue. Eu achei linda essa parte. Lucas 22, 15 e 29.
semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Gente, foi inaugurada a nova aliança. O novo testamento agora foi inaugurado. Por quê? Porque agora não tinha mais sacrifício de novilhos, não tinha mais nada disso. Agora o sacrifício foi santo, foi feito. O cordeiro imaculado se fez maldição por nós, ele nunca foi maldito, nem nunca será. As trevas não comungam, a luz não comunga com as trevas, mas ele fez esse sacrifício santo por nós. Então ele fala aí agora, foi inaugurada a nova aliança. Tudo sou eu agora. Venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos levarei da presença do Pai. Não é grande? Inaugurou a nova aliança aí agora, com esse suco de uva que nós tomamos, foi aquele sangue derramado. Lembra que o sangue lá no sacrifício que foi instituído lá em Levítico, né? Que pegava aquele sangue do cordeiro, as pedinhas, tudo. Não, depois teve o sangue, os umbrais para livrar os hebreus lá no Egito. Agora nós temos essa presença, esse reino é nosso. Não é, irmãos? Temos em nós. Então, essa aliança, esse reino, ele já está em nós. Esse reino já está em nós. E eu gosto muito do começo dessa passagem, quando diz que eu desejei chegar na minha casa. Olha o desejo do Senhor. E ele na nossa ceia é desejo dele. Ele está ali, eu creio. Entendeu, irmã? Então não tem lugar para a gente. Não tem abstração nenhuma. É um momento em que ele instituiu, que ele sabe que nós precisamos. É esse momento em que a gente vai ali. É uma coisa pessoal, é uma conversa pessoal, é uma indagação pessoal. É nós e Deus. É muito lindo. Então, cadê? Achei lindo isso aqui, né? Eu nunca tinha percebido isso. A nova aliança começa ali, né? Ali naquela morte, naquela cruz. Jesus inaugura o sinal da nova aliança em seu sangue. Jesus é uma dádiva do Pai para a igreja. Jesus, o Pai diz: menino, vai lá ajudar aquele. Pai, eles são assim, Pai, tudo danado, eu não vou não querem nada. Foi assim, planejado. A Trindade planejou tudo isso desde antes da criação do mundo. Então, pense aí, nós tudo pensado por nós. Quando os anjos caíram, Deus mandou o filho dele, vai lá pegar aqueles anjos, tudo agindo errado. Mas quando a humanidade caiu, a providência não foi tomada na hora, ela já estava lá, há muito tempo no projeto de Deus. É um amor que não se explica, é um amor maravilhoso, é maravilhoso. Então, ele voluntariamente, ele já disse lá, antes da criação, eu é que vou. E ali, os três, em comum acordo, estão fazendo tudo isso, que nos resgatou de uma vida sem esperança. Quando tomamos o pão e o vinho, é hora de refletir. Vamos lembrar da cruz, que eu falei daqui agora tudo. Jesus se fez maldição para tomar o nosso lugar. Foi a dor extrema, nós os nossos pecados, causamos a dor extrema no Senhor. Já pensou o que é isso? Mas ele fez por amor. Por que a dor extrema? Porque ele foi separado do Pai. Cadê? Jesus, ele bendito, ele maravilhoso, perfeito. Na cruz ele se fez maldição. Ele tomou os nossos pecados sobre ele. Morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Jesus, ele foi separado do Pai. Então ele tem que pensar todo esse sacrifício e que a nossa vida não é um barco à deriva. O comandante está
está nesse barco, viu, irmã? Fique tranquilo, ele vai resolver essa situação. E vai resolver todas as situações aqui. Não como nós queremos. Não, jamais. Jamais. Nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos planos, mas todos submetidos ao Senhor. Todos. Por que submetidos? Porque eu digo ao Senhor, Senhor, eu quero isso. Mas, ó Senhor, longe de mim é a tua vontade. Eu acho que é bom para mim, mas o Senhor é que sabe todas as coisas. É assim. Relação de crentes com a ceia é um ato de submissão, um ato de dedicação, um ato de apropriação, um ato de adoração, um ato de comunhão, de esperança e de autoexame. É nessa hora que a gente faz esse autoexame. Talvez a gente não esteja fazendo o que aquele irmãozinho ali está fazendo, mas temos também coisas para consertar em nossas vidas. Então, não vamos entrar nesse mérito de julgamento. Deixa o Senhor resolver. Tem um hino muito lindo. Deixa o Senhor resolver. Deixa Deus resolver. Conclusão. Os objetivos desse memorial. Qual é o objetivo desse memorial? Esses memoriais que o Senhor instituiu. Conhecedor de nossas fraquezas. Conhecedor dessa capacidade que nós temos de esquecermos. Isso é da raça humana. O que foi que ele diz aqui? O objetivo. Olhar para o passado, olhar para o que Deus fez, o sacrifício santo, o cuidado dele. O cuidado dele, a gente vê as histórias daqueles homens, né? Homens improváveis, homens que não eram nada para a sociedade na época, para o contexto da época. Mas ele disse, é meu, eu escolho. E fez coisas grandes, foram usados grandemente pelo Senhor. Então, é isso, é olhar para o passado. Não é voltar para olhar e dizer, ele continua grande, ele continua maravilhoso, ele continua me amando. Olhar para cima, Jesus subiu, mas ele vai voltar. A gente vai ficar assim esperando? Não. Vamos ficar esperando aqui, ó. Sabendo que precisamos nos santificar. Porque quando ele voltar não tem perdão. Tem perdão, irmãos? Se ele está dando esse espaço todo para a gente. Então olhar para cima sabendo que ele foi. Se eu o Senhor está lá no trono, à direita do Pai. Mas ele vai voltar como juiz. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que ficar, ó, forte. Forte. Mas essa fortaleza física não. Santificação. Mudando tanta coisa, né, que nós precisamos ainda mudar em nossas vidas. Olhar em volta, não para já, mas para repartir, né? Quem está precisando de nós? Ontem nós chegamos em uma casa, viu? Foi eu e ela. Aí falamos, convidamos para o encontro de mulheres. Aí a mulher falou assim, você não quer entrar não quero entrar. E o olho dela todo embaçadinho já, né? Eu disse, olha senhora, eu não quero entrar não, mas eu posso orar pela senhora? Oramos. E isso, esse cuidado, tem casas que não dá tempo a gente orar, mas a gente percebe a necessidade. Oramos, ela começou a chorar. E eu disse a ela, vá senhora, nós vamos lá adorar juntos, o encontro de mulheres que vai acontecer. Então, essa sensibilidade, irmãs, que a gente tem que ter, esse olhar para o lado, é esse olhar. É para ajudar, é esse olhar e ver que precisa. Às vezes, muitas vezes não são coisas materiais, é uma oração, é um tocar de ombro, de mão. Agora podemos nos tocar, né? Glória a Deus por isso. Olhar em volta, comunhão, repartir, e é olhar para dentro da gente mesmo, nos sentimos filhos de Deus, membros desse corpo, vivendo esse reino com o Senhor. E, por último, eu trouxe Lamentações 3:21. Então, trazer à memória o território da esperança. gente, isso aí eu acho lindo esse versículo, é Lamentações. O profeta estava. O profeta, irmã, a situação desse contexto, o profeta estava preso dentro de um tanque, de uma cisterna, com lama até aqui.
Jeremias, sabendo que poderia ali morrer, porque estava falando a palavra do Senhor, e lá, nessa situação, com a iminência de morrer, lama até aqui, um lugar frio, né, insalubre, o profeta estava lá, e ele falou isso. Precisamos trazer a memória, que pode nos dar esperança. O que é que vai nos dar esperança? São as nossas riquezas, é o nosso intelecto, são as nossas boas amizades, é a família conhecida na sociedade, uma família de muito prestígio. Não. Quando obedecemos essas ordenanças, essas lembranças, temos esperança. Quando nós lembramos de tudo isso, de todo o sacrifício, de todas essas histórias que a gente lê na Bíblia, né? O Novo ou o Velho Testamento, aquelas pessoas improváveis escolhidas pelo Senhor, aquelas pessoas que passaram por situações difíceis, mas venceram quando não se apartaram do Senhor. Então temos esperança. E essas ordenanças vamos fazer com o Espírito ligado, com o foco do Senhor. Porque se Ele mandou, é porque nós precisamos, irmãs. E o batismo e a ceia são memoriais. Nesse momento nós lembramos desse amor que não tem fim, desse amor maravilhoso, esse amor que nos dá esperança, esse amor que nos preenche, não é verdade? Porque eu creio que eu só passei a amar verdadeiramente, amar como o Senhor me ama, depois que eu conheci amar as pessoas em relação, quando eu conheci o amor do Senhor. Então, que nós possamos entender estes momentos, não achar só, chegar descuidadamente, participar disso, não. É um momento muito, muito nosso do Senhor. E principalmente, nós sabemos, é tão reconfortante quando a gente sente assim, eu sei que o Senhor está se agradando, eu sei que o Senhor está gostando do que eu estou fazendo. Então, que possamos ter um novo olhar sobre tudo isso, o batismo e a ceia do Senhor. Vamos orar, irmãos. Eu vou pedir à irmã Maria da Glória. Vamos orar, irmã. Vamos orar. Que Deus nos dê uma boa semana. Que nós possamos estar ali, ó, com a presença dele sempre. Pai querido, Pai amado, Deus nosso, Pai bonito, teu nome, Senhor. Primeiramente, perdoe-nos os nossos pecados. Amém. Nos conduz, Senhor, que nos preenches, de perdão, de sabedoria, meu Pai. Tu sabe, Pai, pode, eu sei, que nos potente, no presente que você realmente de todos nós, Senhor. Ó Pai, então essa nossa semana na tua presença, nos conduz para nossas casas, nas tuas santas Pai, nos ilumina, nos fortaleça, nos livre do mal, Pai. Nos livre, Pai, da presença do inimigo, Pai. Sempre eu peço para nos livrar da presença do inimigo, mas é como a gente sempre, o inimigo ao sempre bota obstáculos para a gente tirar a fé, tirar o foco de ti nas forças. Foi poderoso para eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Volta, bora de